Olá, eu me chamo Arthur, sou aluno do 8º semestre do curso de Medicina da UFCA, aqui no campus de Barbalha, e sou um dos bolsistas do projeto Liga de Genética Médica. O objetivo desse vídeo é relatar um pouco da experiência que nós bolsistas e ao lado da orientadora tivemos nesse ano tão atípico que foi 2020. Como todos nós sabemos, 2020 foi marcado pelo aparecimento da pandemia do coronavírus, e essa pandemia fez com que todas as esferas acadêmicas da faculdade tivessem que realizar adaptações quanto à sua realidade. E nos projetos de ensino e extensão não foi diferente. Quando foi decidido em julho pela implementação do PLE, nós começamos então a trabalhar na remodulação de todo o projeto. Como é que nós, a partir daí, iríamos abordar os alunos em um contexto de ensino remoto. Então, assim, em julho e agosto, vale lembrar que as aulas da medicina começaram um pouco antes das aulas dos outros cursos. A medicina começou dia 24 de agosto. Então, em julho e até dia 24 de agosto, nós tivemos diversas reuniões, capacitações com a orientadora, de modo a nos familiarizarmos com a questão do ensino remoto, com a questão das plataformas do Google Meet, do Google Classroom. E aí, a partir dessas reuniões, nós delineamos as diretrizes de como nós iríamos trabalhar no contexto do PLE. Vale lembrar que o módulo de Biologia Celular e Molecular, que é quem tem a maior atenção da Liga de Genética Médica, é composto por uma carga horária de 96 horas e ele abrange aulas dos mais diversos temas, como fisiologia, farmacologia, claro, a própria biologia celular e molecular, além da bioquímica. Bom, então o que é que foi pensado para que nós pudéssemos, de maneira satisfatória, abranger esses mais variados temas de uma maneira tanto teórica quanto prática? Uma das ações mais importantes que nós tomamos foi elaborar protocolos operacionais padrão. Quem tem vivência de laboratório sabe que isso é uma questão muito comum nos laboratórios em si, que são guias de como você vai operacionalizar um determinado experimento científico. Então, o que é que nós pensamos para essa realidade do ensino remoto através do PLE? Nós desenvolvemos um POP, que é como é chamado esse protocolo operacional padrão, de modo que os alunos pudessem realizar essa experiência prática nas suas casas através de materiais que eles tivessem fácil acesso na própria casa. Então, o que é que foi pensado? Nós objetivamos a extração de DNA através de uma fruta que os alunos tinham em casa. Então, nós fizemos, através de uma chamada no Google Meet, de uma aula no Google Meet, uma aula prática, nós enviamos esse protocolo operacional padrão e tanto os bolsistas quanto a orientadora supervisionaram o experimento e ficaram guiando os alunos naquele experimento. Foi uma experiência bem satisfatória. A maioria esmagadora dos alunos participou de maneira ativa, conseguiu realizar o experimento com os materiais mais simples e diversos que tinham em casa. Então, foi uma experiência bem positiva. Além dessa questão das aulas práticas, nós tivemos que adaptar algumas questões de revisões para essa realidade remota. Então, o que é que foi pensado? Nós criamos vários questionários via uma plataforma online chamada Kahoot, que ela faz com que o aluno entre numa sala e aí você tem um determinado tempo para responder determinada questão e aí, de acordo com o tempo que você responde, você vai pontuando, de acordo com a sequência de respostas certas que você vai obtendo, você vai pontuando mais. Então, os alunos geralmente adoram o Kahoot, eles geralmente na Biocel é o primeiro contato que eles têm com o Kahoot, assim, então é uma coisa que eles gostam bastante e consegue prender bastante a atenção deles, consegue fazer com que eles tenham uma boa assiduidade nessas questões que agregam na questão da avaliação de participação dos alunos. Então, assim, sempre visando uma maior adesão dos alunos a essas atividades, nós buscávamos variar. Então, haviam aulas em que eram enviados questionários via Google Forms e haviam aulas em que eram enviados questionários via Kahoot. Então, assim, para não ficar muito monótono para os alunos e, assim, acabar incentivando a adesão deles a essas atividades.
Vale lembrar também que foi proposto a realização de seminários nos quais os alunos eles eram sorteados, eram divididos em equipes e sorteados quanto à questão de um tema e eram responsáveis por apresentar um seminário para o restante da sala acerca daquele tema. Essas discussões eram sempre intermediadas tanto pela orientadora quanto pelos bolsistas. No contexto ainda da pandemia também, nós propomos uma discussão, uma sabatina com o Dr. Marcos, que é um professor aqui do Laboratório de Microbiologia. Nós sabemos que ele tem uma grande expertise na questão de testes biomoleculares e como esse assunto ficou muito em voga no contexto da pandemia, nós propomos que ele expusesse um pouco da realidade de como eram feitos os testes de RT-PCR, principalmente para os alunos. Então, assim, esse momento foi intermediado pela orientadora e os alunos tiveram a oportunidade de dialogar um pouco com o Dr. Marcos sobre a questão de como eram feitos esses métodos de diagnóstico biomoleculares e ter um contato um pouco mais próximo, não só na teoria, como é visto no módulo, mas também de uma maneira mais real de como é feito no dia a dia. Para finalizar essa questão das atividades desempenhadas pelo projeto, nós também éramos responsáveis por enviar semanalmente alguns vídeos para tentar ilustrar melhor como funcionavam determinados processos celulares e bioquímicos, para que os alunos pudessem ter essa questão da memória visual aguçada quanto a determinado assunto. Bom, como resultados dessas adaptações e atividades realizadas no contexto da pandemia, na nossa experiência nós obtivemos um resultado muito satisfatório. Nós notamos uma boa assiduidade dos alunos, a maioria estava presente em todas as aulas, eles gostavam de participar das atividades, eles conseguiram desenvolver habilidades as quais a ementa do módulo propõe. Então nós consideramos que foi uma experiência muito satisfatória, tanto para os alunos quanto para os monitores e para a orientadora também, porque nós tivemos que nos adaptar a essa nova realidade. Nós consideramos que nós desenvolvemos bem também habilidades relacionadas ao contexto da iniciação à docência e da extensão através da parceria com o projeto Mamulengos em Saúde, mesmo nesse contexto tão atípico. Então, assim, nós consideramos que foi nós obtivemos resultados muito satisfatórios quanto à atividade do projeto em si. Então, assim, nós consideramos que nós conseguimos acompanhar o desenvolvimento acadêmico dos alunos, fornecer esse suporte a eles, principalmente nesse contexto de pandemia e num contexto em que eles estão vindo, principalmente do ensino médio, que eles não têm muito contato ainda de como funcionam as disciplinas da faculdade. Nós conseguimos, então, exercer esse apoio acadêmico muito significativo, tanto no contexto do ensino quanto no contexto da extensão. Como consideração final, gostaria de agradecer assim, o papel da orientadora, a doutora Sali, porque ela teve um papel simplesmente imprescindível. Ela sempre se mostrou uma pessoa extremamente acessível, de modo a sempre sanar nossas dúvidas, nos orientar quanto a conteúdos, quanto a abordagens pedagógicas, como a gente poderia implementar tal ação. Então ela teve um papel assim, simplesmente fantástico no desenvolvimento dessas atividades, além de ter reformulado todo o módulo para essa nova realidade. Então, assim, gostaria de deixar aqui o meu agradecimento, não só em meu nome, mas também no nome do outro bolsista, o Irving, e no nome do projeto como um todo. A Liga de Genética Médica agradece demais a atuação da senhora como nossa orientadora, doutora Sali. Nós agradecemos também aos nossos alunos, que também foram super compreensivos com eventuais problemas técnicos que nós tivemos, com qualquer coisa que possa ter vindo a acontecer, e que também participaram muito avidamente de todas as atividades que a eles foram propostas. Gostaria de agradecer também a toda a comunidade da UFCA, que também nos proporcionou essa experiência única de ter um contato maior com a iniciação, tanto a docência quanto as vivências de extensão. Então, muito obrigado, e era isso.